Sabe aquela história de onde tu menos espera é dali que não vai sair nada mesmo? Pois é, tem sido o Grêmio ultimamente. Depois da conquista do Gauchão, foram 7 partidas disputadas. Apenas uma vitória, contra o Vitória, na Arena 2-0. De resto, só derrota ou empate. E várias vezes contra adversários mais fracos, Bragantino, Chapecoense. Ah, mas perdeu pro Palmeiras, mas também pro Vasco, que é um time, né, que tem suas limitações. O Renato tá tentando fazer seus milagres por lá. E agora não tem nenhuma justificativa, não tem nenhuma explicação. É o City Torque, é o City Torque, como queiram. É um time que estava há pouco tempo na segunda divisão do Uruguai, que tá, ok, na 4ª colocação no campeonato uruguaio, que nada mais é do que um belo de um gauchão com o Nacional e Peñarol com muita camisa e deu. Não mais do que isso. Gente, vamos lá, vamos ser sinceros aqui. O técnico Luiz Castro não está conseguindo encontrar um meio-campo do Grêmio. E eu já começo aqui explicando para você, para mim tá nítido, tá claro o que está acontecendo. É óbvio que tem os problemas defensivos, que a gente vai falar aqui, tem os problemas ofensivos, que oportunidades acabam surgindo contra times mais fracos, vão acontecer. Mas é o meio-campo que obriga o time do Grêmio a não conseguir jogar, o que faz uma falta do Grêmio não ter ligações, não ter conexões entre os jogadores, e aí automaticamente abusa-se de passe longo, no mínimo um passe mais médio, uma tentativa de inversão de jogada numa transição rápida ou até de um zagueiro tentar sair construindo. E em último caso, como aconteceu já em várias outras partidas, vários chuveirinhos para dentro da grande área e quando tu vê tem um monte de bola sendo cruzada para os jogadores lá na grande área. Ou seja, é pouco para um trabalho que se espera bem mais de um Luiz Castro com o know-how que ele tem na vida. Bom, e como eu disse que da onde não se espera, que não se tem nada, pois é, tá aí ó, tá aí. Aqui ó, vou mostrar para vocês a tela do meu computador. Deixa eu só mostrar aqui, deixa eu só fazer um negocinho aqui para não ter problema depois, tá? Deixa eu ver aqui, aqui ó, mostrar aqui ó, aqui a tela do meu computador pra galera, minhas apostas, cara, tudo perdida, velho. Botei que o Grêmio vencia, o Bright White marcava, botei que Grêmio, Palmeiras e Flamengo venciam, só o Flamengo venceu, botei que teria 2 gols em Palmeiras e Flamengo, cara, assim ó, perdi 5 aqui, 10 aqui, 10 aqui, 25 pila, tá? Me quebrei. Mas como eu quero me recuperar, eu vou vir no Campeonato Brasileiro. Vou vir aqui, ó, Grenal, sábado, 8h30 da noite. 8h30 da noite. Tem Inter 1.97, empate 3.40, Grêmio 3.10. Ainda não saiu o Odão. Mas se tu quiser, ó, ambos marcam, tá pagando 1.78. Acho que vai ter ambos marcam no Grenal. Vou botar 10 para sair com 17,80. Tá feita a minha aposta. Se tu quiser apostar no Grêmio, tá pagando bem, ó, tá pagando 4.10. É uma dica lá na KTO. Para brincar, para te divertir, na descrição ou no primeiro comentário. Gente, olha só, Luiz Castro colocou um time misto em campo. 5, quem sabe até 6 jogadores do time titular. Vejamos, o Everton, Caio Paulista, Noriega, Arthur, Enamorado. E se tu contar que o TT também transita no time titular, são 6 jogadores. Né? O Caio Paulista, o Marlon é o titular, mas ele é quem tá jogando. Então, assim, dá para colocar até 6 jogadores ali. Não era um reservão. E no segundo tempo teve o Amuso, teve Nardoni, teve o Monsalve, jogadores que são considerados o time titular neste momento. E não deu certo. A grande novidade do time foi Riquelme no meio-campo. E a verdade é que, tentando olhar assim mais superficialmente, foi Noriega e Arthur, os volantes foram, né? E o Riquelme tentaria ser uma espécie de meia armador. Não foi bem um tripé, embora por vezes o Riquelme voltasse ali, mas ficou mais Noriega e Arthur um pouco mais posicionados, lado a lado, e não só o Noriega centralizado na frente da área, com o Riquelme tendo algum tipo de liberdade até para, em alguns momentos, se somar como se fora um segundo atacante ao lado do Bright White. Quando o Grêmio estava sem a bola, em vários momentos ele saía para pressionar lá na frente, lá no ataque. Então não era necessariamente uma prisão como um terceiro homem, também não era um 4-2-3-1 tão claramente, embora eu imagino que a tentativa fosse essa, colocar os 2 volantes em linha, o Riquelme um pouco mais à frente, abria 2 ponteiros e tudo mais. Não foi isso que aconteceu, tá? Eu até acho que o Riquelme, eu vi elogios pra ele, não gostei tanto da atuação dele, aliás, como do Grêmio, porque assim, pra mim tá claro que o problema tá no meio campo. Só que em algum momento o Luiz Castro já admitiu isso e ele na entrevista coletiva colocou: mas é que eu não tenho vários jogadores no meio campo ali na zona de criação e eu perdi esses jogadores, e ele citou até o William.
Mas vocês lembram como é que estava quando o William jogou? Vocês lembram como estava quando o William estava à disposição? Pois é, não estava bom. Não tinha a criação no meio campo quando o William estava à disposição, tal qual não tem com o Riquelme, que ora ia quase como segundo atacante, ora voltava e fechava um pouco mais pelo lado para tentar ajudar ali no Grêmio a construir um pouco mais de trás, e em certo momento também apareceu lá na ponta fazendo jogada, sabe, tentando driblar como se fosse um ponteiro para a linha de fundo, que ok, são movimentações do jogo. Se um zagueiro vai à ponta direita e faz o cruzamento, ele não vira um ponteiro, ele só se movimenta dentro da partida, e o Riquelme poderia fazer isso, mas a verdade é que ele não conseguiu armar o time, assim como ninguém que está jogando. Antes era o Cristaldo que não conseguia, ultimamente o William, agora botou o Riquelme. Tu pode botar uma lista de jogadores aqui que também ninguém está performando. Tá claro, tem uma distância gigante entre a defesa e o ataque. E naquela zona ali de meio campo, tratando o Nardoni como o Noriega como um primeiro volante, o Arthur como uma tentativa de articular o jogo de trás, mas falta uma peça que não está conectando. Podia ser o Nardoni por sua intensidade, tá ainda se adaptando ao Grêmio. Tem um problema no meio campo. E tem um problema de conectar todas essas peças que estão muito longes, que estão muito distantes. Para mim tá claro isso. Ah, mas o Grêmio teve chance. Claro, o Grêmio podia até vencer o jogo. Seria a maior maluquice do jogo, mas se o Bright White faz um dos gols que teve no pênalti que foi anulado pela arbitragem, ele tinha a chance de concluir, parou para esperar o pênalti. No segundo, perde ainda no primeiro tempo. E aí, lá no segundo tempo, tem uma chance clara do André Henrique que o goleiro dos caras pega. Ou seja, o Grêmio ainda teve chance, mas eu não vou aqui achar, o Grêmio criou. Não, o Grêmio não criou. O Silitorca é um time fraco. A gente precisa ter noção da realidade, é óbvio. Chances ao natural vão acontecer. O Grêmio é um baita de um... É um time grande jogando contra um time pequeno. Vão acontecer as oportunidades. Só que isso não me impede de dizer que o Grêmio é um time que está jogando distante, entre esses dois setores principalmente, que tem abusado em bola longa e média, que abusa em alguns jogos de cruzamentos chuveirinho na área, não é necessariamente o caso desse, mas em vários outros momentos, em que alguns têm que colocar zagueiro para criar porque não estão conseguindo criar. Tá nítido isso para mim. As chances não vão esconder. E aliás, se a gente fizer uma análise um pouco mais profunda, vai ver que o Grêmio teve 2 chances de gol clara. Pelo menos vamos colocar 2 aqui para arredondar a coisa, tá? O Everton também fez 2 grandes defesas na partida. A primeira grande defesa dele do jogo foi do Everton. Então se teve chance de um lado, teve chance do outro. Mas evidentemente que esse não é o único problema do Grêmio. Eu não consigo vir aqui, por exemplo, e elogiar o TT. Dizer, nossa, o TT teve mais vontade, teve mais participação no jogo, ou tentou mais na primeira etapa. Cara, vamos lá, isso é pouco. Eu não simplesmente não consigo fazer parte disso, pelo menos não por enquanto, com toda a expectativa que se tem nele. Até porque o TT, quando joga na direita e querem colocar o enamorado no time titular, o enamorado vai para a esquerda e para mim não funciona 100% nenhuma nem outra alternativa. Mas é óbvio, o furo do time tá principalmente na lateral esquerda. O Caio Paulista foi facilmente driblado. Na verdade, no primeiro lance, que é o gol dos caras, assim, que eu preciso destacar aqui, o primeiro lance que eu quero destacar aqui, é que ele marcou a distância. O cara vai chegando com ele fica à distância e tá vendo que o cara tem pra rolar, o Kahneman aprofunda, vai lá pro fundo, não marca aqui, ok, não era bem aquela proteção, tinha um jogador dos caras que puxou a marcação do Kahneman e do Balbuena, e aí, enfim, o Caio Paulista não matou o lance, não tinha um volante pra fazer a cobertura ali naquele miolo, o cara rola, o outro vem batendo e tal. A gente pode até debater se o Everton, que salvou, é verdade, nas 2 outras oportunidades, poderia ter feito a defesa. Mas o Caio Paulista tem outro lance que ele tá saindo na intermediária e ele é facilmente driblado, mas facilmente. O Kahneman também foi envolvido nesse lance aí, né, nesse segundo momento que até não saiu o gol dos caras, mas que tem a dificuldade sendo criada pro Grêmio, que se fosse um time mais importante teria acontecido. Onde é que eu quero colocar? Qualquer equipe que vai jogar contra o Grêmio sabe, vai jogar contra o Caio Paulista. O Marcos Rocha, acho que espertamente, malandramente, não subiu muito do outro lado, ficou mais na dele. Como quem diz, sou veterano, o cara joga com as linhas ofensivas, joga pra frente lá com os defensores, não vou ficar eu tomando bola nas costas o tempo inteiro. O Caio Paulista foi envolvido, o Marcos Rocha nem tanto. Mas eu falei do Kahneman. O Kahneman é o seguinte, me parece meio lógico que o jeito de jogar do português não favorece nem Kahneman nem Balbuena. Nenhum dos dois tem necessariamente características, virtudes de zagueiros que ele gosta.
E eu não entendo por que não olha o Luiz Eduardo, por exemplo, o zagueiro das categorias de base, coloca para jogar, vamos ver o que dá para acontecer, porque com o que está sendo feito, obviamente, o Grêmio não parece que num passe de mágica vai melhorar, a não ser que ele ou mude o jeito de jogar, ou ache uma estratégia de jogo muito importante, ou não vai dar. Com esses jogadores ele não vai fazer necessariamente o que está pensando. Não vai ser com Balbuena e Kahneman, dois veteranos, que a zaga vai ser criativa quando tem a bola e vai jogar lá na frente, na área, no campo do adversário e sair correndo 50 metros, porque não é bem a dos caras. Gente, o como gremista não é nada bom. Ganha o Gauchão, tem 7 partidas desde então, uma vitória. Uma vitória. Contra o Vitória na Arena. De resto, tropeços contra Bragantino, Chapecoense, derrota para Palmeiras, para Vasco e até por City Torque. Vamos combinar que é um pouco demais. É um pouco demais. Tá bem preocupante o que está acontecendo do Grêmio, do Luiz Castro. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.